and welcome to our Speaker Channel. Eu sou a Fefa e eu estou aqui hoje especialmente para contar uma história para você. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, tá vendo esse botãozinho aqui embaixo? Clica nele e se inscreve. Aproveita também e ativa o sininho de notificações, assim vocês vão receber todas as nossas histórias semanalmente. E o mais importante, deixa aquele like e compartilha com os amigos. Assim vocês nos ajudam a manter as histórias vivas no mundo da imaginação. E para que a nossa história de hoje chegue, eu vou precisar muito da sua ajuda aí do outro lado, pois vocês sabem que a nossa amiga Estante Encantada guarda as histórias do mundo todo. Mas ela sempre nos diz que para tudo tem uma hora certa, e para as nossas histórias também. Então, para saber se está na hora da história, precisamos perguntar: Estante Encantada, que horas são? Porém, para dar certo, eu vou precisar que a gente faça todo mundo junto. Então, quando eu contar até 3, a gente vai encher os nossos pulmõezinhos de ar e falar todo mundo junto, bem forte e bem alto, para a nossa história de hoje chegar. Combinado? 1, 2, 3. Estante Encantada, que horas são? Ora, querida, é hora da história. Eu acho que deu certo. Muito obrigada, amigos. Muito obrigada, Estante Encantada. E a nossa história de hoje é sequência da nossa série sobre as sílabas complexas. E a sílaba de hoje é a sílaba PL, que junto com as vogais A, E, I, O, U, fica plá, plé, pli, plô, plu. Então fique bem atento à nossa história e se você identificar palavras com essas sílabas, deixa aqui nos comentários para a gente ver se você pegou todas elas. E a nossa história de hoje se chama O Voo Heróico. Tudo começa com Paula, uma estudante de jornalismo que está terminando a sua formação. E o seu trabalho de conclusão de curso é um grande desafio, pois ela precisa encontrar um furo noticiário, uma notícia que realmente seja inusitada e que só ela venha descobrir. Aquele dia, um pouquinho mais tarde, saindo do estágio, ela encontrou uma grande multidão de pessoas alvoroçadas em frente ao plenário da sua cidade. Então, ela se infiltrou no meio da multidão e aos poucos foi entendendo o que estava acontecendo. As autoridades haviam encontrado uma placa de metal não identificada em uma zona rural e todos estavam amedrontados. Metade das pessoas achava que aquilo é coisa do exército, mas a outra metade achava que era coisa de fora do planeta. A menina então não perdeu tempo. Entrou no seu carro e foi seguindo as autoridades até o local. Chegando lá, ela tirou várias fotos da placa e entendeu um pouco com as autoridades o que estava acontecendo. Mas quando ela estava ali revendo todas as informações e vendo as fotos, encontrou umas digitais muito estranhas que fizeram a moça realmente acreditar que aquela placa poderia ser realmente alguma coisa de alienígena. Mas enfim, chegando ali na sua casa, ela reviu toda a história e começou a escrever o seu artigo. O sono realmente chegou, mas a moça não conseguia encontrar uma posição na sua cama. Virava de um lado, virava do outro, ajeitava as plumas do seu travesseiro. Aquilo estava realmente inquietando a cabeça de Paula. Na manhã seguinte, ela resolveu voltar ao local e deu uma examinada melhor em todas aquelas fotos e também nos moradores que viviam ali perto. Todos eram fazendeiros, mas algo que ela não havia percebido chamou a atenção da moça. Ela viu que em um pedaço ali da placa tinha um código duplicado. Sim, que era XW65. XW65. Ela achou muito estranho, afinal de contas, aquela placa com aquele código deveria ser realmente alguma coisa do exército, pois aquele número tinha algum mistério. Então, Paula não perdeu tempo e jogou o código na internet. E rapidamente conseguiu ver que aquele código pertencia a um avião da Segunda Guerra Mundial,
especificamente contando a história de um homem. Sim, ele era um herói de guerra, mas o seu corpo e o seu avião nunca foram encontrados e estava desaparecido desde então. Aquilo era um grande mistério, mas também uma grande notícia. A sua sede por desvendar esse mistério ainda mais aumentou. E nessa hora ela foi direto para a aeronáutica e encontrou nos registros todos os dados que ela precisava para investigar sobre aquele modelo de avião da Segunda Guerra Mundial. No outro dia, ela bateu na casa de todos os fazendeiros e encontrou um senhor em específico que chamou muito a atenção dela, pois todas as perguntas que ela fazia para ele eram respondidas com outras perguntas. Ela ficou muito encanada com aquela situação e não perdeu a chance de ir atrás de mais provas a respeito daquele senhor. Então, ela esperou o sol cair e, de noite, entrou dentro da fazenda. Encontrou um galpão lá no fundo da chácara e encontrou um grande cadeado com muitas e muitas correntes. Por que aquele lugar estava tão seguro se lá pela vizinhança era tudo calmo e tranquilo e não havia casos de ladrões ali pela região? Ela achou aquilo muito estranho, pegou sua lanterna e foi pelas janelas, até encontrar uma que estava destrancada. Paula entrou e viu que tinha algo muito precioso dentro daquele galpão. Um avião da Segunda Guerra Mundial. Ela tinha encontrado. O fazendeiro que não respondia perguntas era aquele homem que estava desaparecido. E o avião realmente estava ali, intacto. E realmente não tinha mais um pedaço da sua lataria. Então, ela chegou em casa e começou a escrever. Mas no meio da matéria, ela pensou: este senhor deve ter um motivo muito importante para ter desaparecido. Eu acho que o mais legal seria eu prestar uma homenagem a esse senhor, que independente dos motivos que o levaram a se esconder de todas as pessoas, mesmo sendo um herói de guerra, deve ser algo muito doloroso e que deve ser preservado. Então, a sua notícia se transformou em uma crônica, onde ela contava uma história muito interessante sobre um grande herói de guerra. Ela foi muito simpática e teceu elogios e muitas honrarias para este personagem de sua crônica. Essa crônica foi publicada e todos da cidade adoraram aquele trabalho. A nossa amiga Paula conseguiu a tão sonhada formação na faculdade de jornalismo. E no dia que iria receber o seu diploma, ela recebeu um presente em sua casa. Alguém deixou na correspondência uma caixinha de presente. Quando ela abriu, era uma medalha de honra e tinha grifado atrás: jornalista heróica. E ela ficou extremamente apaixonada por aquele presente. Ela sabia exatamente quem havia lhe dado e com certeza guardou aquilo para o seu coração. Então, Paula guardou aquele presente juntamente com o seu diploma para nunca se esquecer da grande crônica que marcou totalmente a sua vida profissional. E essa foi a nossa história de hoje.